Bem-vindos ao episódio 4 da série Desafio Keep in Motion, onde eu vou te mostrar a fundo todas as etapas do meu processo criativo para desenvolver um projeto autoral do zero. No episódio anterior, a gente viu toda a etapa de como que eu fiz para buscar as minhas referências visuais e como que eu montei o meu mood board e storyboard lá dentro do Figma. E hoje a gente vai ver como que foi todo o processo para criar o design das cenas lá dentro do Illustrator. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Então, pessoal, tô com o Illustrator aqui aberto com as minhas 3 cenas do projeto. Eu tenho elas aqui também separada, cada uma com todos os elementos. Vamos começar então pela cena 1. Como eu mostrei pra vocês lá no storyboard, eu queria muito trazer esse personagem aqui, que era o personagem que estava presente no logo do evento, do Keep in Motion. E aqui no Illustrator, eu basicamente separei esse personagem em partes. Como vocês podem ver aqui desse lado direito, eu tenho aqui o meu background, que é esse rosa, o círculo. Aqui eu tenho o corpo do meu personagem, os cílios, o olho. E aqui eu tenho a coroa. Então, pensando já na animação, eu já deixei todas essas camadas aqui separadas para eu poder ter esse controle já na hora de animar lá dentro do After. Eu vou demonstrar aqui para vocês como que eu fiz. Vou abrir aqui um novo arquivo de 1920 por 1080. E foi basicamente assim, galera. Eu vim aqui na ferramenta de retângulo. Eu criei aqui um retângulo do tamanho da minha tela. Eu também vim aqui nessa ferramenta e criei uma elipse aqui no centro. Se vocês segurarem o Shift, ela cresce assim. Agora, Shift Alt, ela meio que cresce do meio, entendeu? E a partir daqui, eu peguei esse personagem aqui, dei um Ctrl C, fui lá na minha composição e dei um Ctrl V. E aqui basicamente foi pegar as cores que a gente tem aqui. Eu vou selecionar aqui esse retângulo e vou pegar aqui o código, que é esse daqui. Vou dar um Ctrl C, vou trazer aqui e colocar aqui um Ctrl V. Ele já vai ficar no rosa. Como eu mostrei para vocês, essa elipse aqui do centro, ela tá na cor desse personagem aqui. Então, com o atalho da tecla I, eu vou clicar aqui nesse conta-gotas e ele já vai pegar a cor que eu selecionei. O meu personagem estava na cor vermelha, então eu vou desagrupar ele aqui, vou selecionar o que seria o corpo dele e clicar aqui nessa cor vermelha, que é a cor que veio na marca. A coroa também vou clicar aqui com o atalho A, vou também com conta-gotas e deixar ela vermelha. E aqui esse olhinho eu quis deixar em uma cor diferente, que é na cor desse rosa aqui do fundo. Então foi basicamente assim que eu criei a cena 1. É bem simples, né? Mas foi dessa maneira que eu criei. A gente vai passar agora para a cena 2, que é a cena que tem mais elementos. Como vocês podem ver aqui do lado direito, tem muitas camadas. Aqui no Illustrator, se a gente criar uma nova camada aqui e for criando elementos aqui dentro, todos esses elementos ficam dentro da camada, entendeu? Aqui eu vou selecionar e vocês podem ver que aqui estão todos os retângulos que eu criei. E lá dentro do After não funciona assim. Ele lê cada camada de forma separada. Se eu criar toda a minha composição dentro de uma camada só, eu vou ter uma dificuldade maior para animar a minha ilustração lá dentro do After. Então, por isso que aqui, para cada elemento que vocês estão vendo aqui na cena, eu criei uma camada diferente. E para montar essa composição da cena 2, eu levei essa referência visual lá para o Illustrator. Então, eu dei aqui um clique direito, copiar como PNG, voltei aqui dentro do Illustrator e dei um Ctrl V. Com essa cena aqui já como de referência, eu fui criando cada elemento da minha composição. Eu criei primeiro esses prédios, cada um de forma separada. Eu vou mostrar aqui mais ou menos como que eu cheguei nesse resultado aqui com esses prédios. Como eu sou uma pessoa que não é muito de ilustrar, não entendo tanto de perspectivas nem nada, mas olhando essa composição aqui, eu consigo mais ou menos replicar. Eu fui meio que passando por cima, principalmente para montar os prédios nessa perspectiva que era o que eu queria, né? Eu peguei aqui a ferramenta de caneta e fui criando aqui uns pontos. Criei aqui primeiro esse, trouxe para cá. E aqui a gente já tem um lado do prédio, né? Depois eu vim aqui, trouxe pra cá, vim aqui e aqui ele já me mostra onde que eu tenho que fazer. E assim foi como eu montei, digamos, o rascunho. Geralmente eu não deixo com cor,
geralmente eu deixo ele assim, por exemplo, que é para eu entender que ele aqui é um lado e aqui é o outro. E foi basicamente assim que eu fiz todos os prédios da minha composição. Se vocês prestarem atenção aqui, todos estão na mesma perspectiva. E para dar uma diferenciada, né, ao invés de deixar todas as janelas preenchidas, eu fui deixando uma somente com o traçado aqui e outras com cores diferentes. Essa sacada aqui de não ter a janela, eu peguei aqui da referência do próprio logo, que tem esse prédio aqui, né? Se vocês prestarem atenção, em algumas partes tem janela e em outras não. E também tem a sacada de algumas estarem com cores diferentes. Então, para não fugir tanto da própria identidade visual do evento, do logo em si, eu quis trazer isso também para minha composição dos prédios. Esses elementos aqui, essas ondas aqui, eu fiz basicamente de forma ilustrativa mesmo, porque na animação final eu recriei elas lá dentro do After Effects de uma forma diferente. Não estava conseguindo criar da forma que eu queria com os elementos que eu queria aqui dentro do Illustrator, então aqui foi mais para me basear mesmo como que ficaria a minha composição. Nem tudo aqui eu ilustrei do zero assim na mão. Tiveram coisas como, por exemplo, esse trem aqui. Eu peguei ele de banco de imagens, porque eu não sei como ilustrar um trem. Eu até poderia tentar, mas eu não iria chegar num resultado como esse daqui. Eu troquei as cores para trazer um pouco mais de personalidade para poder combinar também com as cores da marca do evento, né? E essas folhas aqui na frente, como vocês podem ver, aqui eu coloquei como planta, elas já estão presentes na ilustração que foi mandada nos assets, né? São essas daqui, então eu basicamente dei um Ctrl C aqui, trouxe pra cá, dei um Ctrl V e coloquei elas aqui na minha composição, aumentei um pouco e deixei uma de cada lado assim pra poder deixar algo mais balanceado. E em relação a essa ilustração aqui, eu queria trazer esses personagens que também fazem parte da identidade visual. Eu sei que eles não aparecem aqui nos assets, mas eles estão presentes lá no Instagram do evento. E eu achei muito massa e eu queria trazer de alguma forma, então eu coloquei eles aqui como se fosse uma pintura no prédio, né? Pra trazer um elemento a mais, pra quando a gente olhar, a gente saber que esses personagens fazem parte da identidade visual do evento. Então eu coloquei eles aqui dessa maneira pra completar um pouco a minha composição, né? E foi isso em relação à cena 2. Lá dentro do After também eu mudei algumas coisas e eu vou mostrar pra vocês somente no próximo episódio, tá bom? Vamos passar aqui para a cena 3, que é a cena do logo. Aqui, basicamente, eu não precisei ilustrar nada, como eu mostrei para vocês lá nos assets. O logo já estava pronto, então o que eu precisei fazer foi criar um retângulo aqui também e dar um Ctrl+C, Ctrl+V do logo que estava presente aqui nos assets. Aqui eu não separei cada elemento em uma camada, porque lá dentro do After eu também consigo fazer isso com um plugin. Ele separa cada elemento para mim em uma camada, então eu decidi deixar ele assim, para eu não investir tanto tempo aqui, sendo que eu poderia já fazer direto lá na hora que eu fosse animar. E para finalizar aqui, eu quero mostrar para vocês como que vocês poderiam fazer para separar esses elementos aqui e ter cada um em uma camada. Você vai selecionar esse elemento aqui, primeiro que tudo, você vai dar um Shift Ctrl G, que ele vai desagrupar esses elementos. Agora eles estão separados cada um. Vai vir aqui nessa layer. Depois vai vir nesse menuzinho aqui, hambúrguer, e vai clicar aqui onde diz Release to Layer Sequence. O que ele vai fazer? Ele vai criar layers para cada elemento de forma separada. Então, eu posso vir aqui e selecionar todos esses layers, arrastar aqui para cima, e agora eu tenho várias layers de forma separada, onde lá dentro do After elas vão servir para mim. O que vocês podem fazer também é o seguinte: eu posso vir aqui, clicar e segurar com o lado esquerdo do mouse e arrastar, que ele vai selecionar essas layers. Vou dar um Ctrl G e ele já vai agrupar para mim aqui o meu personagem, que era o que eu queria. E aqui vai depender muito da sua ilustração e do que você precisa de forma isolada em cada camada. Como eu falei para vocês, o Illustrator trabalha de forma hierárquica. Então, no momento que eu agrupei, ele mandou as minhas camadas lá para cima. Então, eu preciso segurar aqui nessa layer 11 do lado direito e arrastar ela lá para baixo, para ela ficar por baixo das minhas letras e não ficar assim por cima, porque esse não é o formato final do logo.
Depois que vocês forem agrupando, algumas camadas vão ficar em branco, vocês podem apagar elas para elas não atrapalhar vocês na hora que for animar, porque elas não têm basicamente nada. Para vocês não apagarem coisas que precisam, vocês selecionam aqui antes e vê se esse elemento faz parte da sua composição. Essa daqui, por exemplo, tá em branco. Se eu clicar aqui, não tem nada selecionado aqui, então essa camada eu posso apagar. Então, gente, foi basicamente assim o processo de ilustração das minhas cenas. Acredito que a mais desafiante foi a cena 2, porque aqui tem mais elementos. Depois que a sua composição estiver pronta, você só precisa salvar o seu projeto. Você vai vir aqui em Arquivo e aqui em Save, ou então dar um Ctrl S. E daí ele já vai salvar em formato do arquivo Illustrator, que é o que você vai precisar lá dentro do After Effects. E esse foi o episódio sobre a ilustração das cenas do nosso projeto, uma etapa bem bacana onde a gente pode testar muita coisa na nossa composição antes de passar para a próxima etapa, que é a animação. Se você curtiu saber um pouco desse processo, já deixa o seu like aqui no vídeo e me conta nos comentários se você faria alguma coisa diferente na composição. Deixa aí embaixo que eu quero saber, hein? No próximo episódio, a gente vai ver a fundo todos os detalhes de como que eu fiz a animação desse projeto lá dentro do After Effects. Desde a organização das composições até a finalização do projeto, tudo a fundo lá dentro do After. Então, se você não quiser perder essa etapa, já se inscreve aqui no canal e também me segue nas redes sociais que eu vou avisar por lá. Te vejo no próximo vídeo.